Eu recebi um chamado do Senhor, aos 17 anos tive um encontro com Deus e decidi, meu coração estava decidido a me entregar completamente para o Senhor. Então eu queria estudar música e teologia ao mesmo tempo. Entendi. Naquele momento que eu encontrei, era no meio hispano, eu ia para o México, mas estava fechado as inscrições, o mais próximo que tinha era a Argentina. Sem conhecer ninguém, fui... E aí você foi estudar onde lá? Se chamava Instituto Canción. Que tinha até um braço aqui em São Paulo, né? Teve. O Tom me falou que estudou lá também, Exatamente. Né? Eu conheci o Tom aí. Eu tive na sede de Buenos Aires, estudei aí 2 anos, depois eu ia só fazer uma experiência e voltar, né? Meu pai pastor no Rio de Janeiro, e Deus me mudou todos os meus planos. É mesmo? Na área tanto espiritual como ministerial, profissional. Eu comecei a trabalhar no ministério aí. Depois que eu terminei, conheci a minha esposa, que é argentina. A sua esposa é argentina? É argentina. Eu estudei com os irmãos dela e aí depois me levou lá para uma convenção da igreja dele, conheci a irmã deles e se transformaram nos meus melhores amigos depois desse dia. E até hoje. Sou todo um investimento. Até hoje. Cara, e aí Deus me deu um chamado para a América Latina, para o mundo hispano. Naquela época, no Brasil, 2002, eu sentia que eu era um fruto para as nações, mais que poder acrescentar. Eu estava acontecendo com um avivamento no Brasil na área de adoração. Sim. E eu lembro que todas as conferências que eu ia, escutava palavras como o Brasil não vai ser conhecido como um país do futebol, do carnaval, mas como um celeiro de adoradores, de profetas. E eu sinto que eu fui um fruto dessas palavras, uma semente plantada nas nações, e comecei a ir pela Argentina. Eu lembro que uma vez que eu fui, um pastor falava isso, que a Argentina começa com a letra A e Deus ia me levar para os países com toda a ordem alfabética. Que legal. Então foi tremendo. Eu cheguei em 2002, depois fiquei no mesmo Instituto Canção como professor. Você chegou a dar aula lá? A dar aula. E aí... Você nunca morou em nenhum outro país da América Latina? Não, só na Argentina. Só na Argentina. De morar com residência só na Argentina. E aí, em Buenos Aires, quando eu estava terminando o meu estudo, também comecei a trabalhar numa igreja. Não sei se você conhece aqui, Cláudio Freyson, que é um pastor que foi muito usado no avivamento na Argentina. Então, Deus me pegou, me aproximou muitas pessoas de avivamento. Trabalhei muito próximo do Cláudio Freyson e Carlos Anacondia, que são duas referências do avivamento da Argentina dos anos 90. E aí foi essa combinação da paixão do Brasil, da adoração, com o caráter e a palavra e o avivamento que tinha na Argentina. Os milagres estavam acontecendo, né? Eu não conhecia naquela época, mas justamente foi algo de Deus, justamente de unir os rios mesmo. E aí a gente ficou... E aqui no Brasil, de qual igreja você fazia parte? Qual era o seu background aí? Comunidade cristã. Comunidade cristã. Então você já nasceu nesse contexto de comunidades. Exatamente. Uma coisa que eu falo, às vezes, no meu testemunho é que eu nunca conheci, por exemplo, uma igreja tradicional, enquanto, por exemplo, na área musical, dos hinos. Isso. Eu já nasci, que era um ambiente, a comunidade já era adoração. Eu cresci na comunidade da Vila da Penha. Eu não sei se você lembra, nasceu também a Aline Barros, Fernanda Brum. E aí eu era pequenininho, quando estava elas cantando já na igreja, então... Daí saiu muitas igrejas. É mesmo? Depois também a gente esteve na comunidade da Zona Sul. Você chegou a congregar na Zona Sul? Na Zona Sul, quando eu era bem foi bem muito criança. Importante, né, para esse boom das comunidades entenderem que elas poderiam produzir canções, compor, né? Foi tão importante. A galera que abriu o caminho, né? E agora que eu tô pensando, falando contigo, eu percebo a semente que Deus plantou na minha vida. Sim. De vida em comunidade, adoração e amor pelas escrituras, pela palavra. Que era isso, que a comunidade em si, o conceito da comunidade nunca foi de fazer uma denominação, mas começou como igreja nas casas e muito fluir do Espírito Santo, eu acho que saíram da igreja presbiteriana ou alguma coisa assim, quando receberam o Espírito Santo. Eu não conheço muito bem a história exatamente, mas eu sei que junto com o Espírito Santo, vida em comunidade, nasciam as canções. Sim. E assim foi como eu cresci. Muito legal. E eu queria ser jogador de futebol. Você queria? Comecei a jogar, foi um tempo, meus pais até me levavam, eu estava jogando no Vasco até os 14 anos, e aí eu quebrei a perna, o joelho, fiquei 1 ano sem jogar e foi o ano que eu me aproximei com violão. Eu fiquei tocando violão sozinho em casa, e aí eu tinha
aí gerou meu chamado, assim, de passar tempo sozinho com Deus, com o violão, e aí eu comecei a dirigir o louvor na igreja e tudo. E aí eu fui tomando essa aptidão da música. E o seu pai, era pastor? Ele é pastor lá. Ele tá como co-pastor, mas ele é o pastor principal, mas ele tá no projeto Vida Nova. Legal. Mas assim, desde que vocês eram crianças, ele já era pastor? Desde que eu me entendo, E como é que foi para você assim, o seu encontro com Jesus? E quando que virou o seu Deus, né? Exatamente. Sai de Deus do seu pai pro seu Deus. Exatamente. Como é que foi isso? Deus não tem netos, né? Não tem filho, né? Eu cresci acostumado a estar em tudo, né? Um pouquinho com as crianças, no louvor, na limpeza, no que fosse. E aí o que desce? Multiuso, né? Bombril. E aí eu tava, aos 17 anos, fui numa conferência, que em realidade eu lembro que eu queria ver o Asaf Borba, o louvor profético no Rio de Janeiro. Eu lembro dessa conferência que mudou a minha vida, em 2001. E aí, em realidade, estava outro ministro que eu não conhecia até esse momento, David Keelan. David Keelan. E uma tarde, cara, eu tive uma experiência com Deus, um peso da glória de Deus na minha vida. Eu não queria, mas eu estava jogado no chão, sentia o peso, convicção de pecado. Eu falei, Deus, por que eu estou sentindo tua presença agora, como nunca tinha sentido antes, quando eu pensei que já era cristão, ou que já era. E aí eu comecei a entender o que era a presença manifesta de Deus. E aquele dia foi meu chamado. Deus falou, quero fazer a mesma coisa através da tua vida, atrair a presença manifesta para um lugar, porque e eu lembro que o Espírito Santo me disse, eu tô aqui por causa dele, e apontou o que estava dirigindo naquele momento. E aí eu comecei a entender que existem pessoas de carne que atraem a presença de Deus. Eu falei, eu quero isso. Eu nunca desejei ser cantor ou fazer uma banda. Eu tinha uma banda quando era adolescente, mas quando eu tive esse encontro com Deus, eu falei, eu não quero mais banda, eu não quero música, eu quero isso. Eu quero a presença de Deus entre nós. Eu quero não sei como produzir isso, que não interessa quem está cantando. Eu nem lembro como é que terminou a reunião, só sei que eu vi a glória de Deus naquela reunião e eu saí. Então naquele mesmo dia, você considera que foi uma conversão ali, só que ao mesmo tempo sua vocação, seu chamado sendo muito clarificado ali. Exatamente. No mesmo dia. Eu lembro que o David falou, tem pessoas aqui nesse lugar que Deus vai levantar como Ezequiel, que Deus vai levar diferentes vales de ossos secos. E ele falou no público, e eu tomei aquela palavra. Eu sou. E comecei a entender hoje, todos os países que eu fui, eu entendi o que era. É muito lindo receber a palavra profética, e outra coisa é o cumprimento, que leva todo um processo. E eu vi isso. Eu disse, Senhor, aqui eu tô, o que eu tenho que fazer? Eu deixo o que tiver que. Naquele momento eu ia estudar na universidade. E eu deixei. Com quantos anos? Tinha 17. Ah, tá. E justamente foi nesse momento que você tomou decisão. Quando terminei o segundo grau, claro. E aí foi. Porque eu adiantei essa parte. Aí foi que eu decidi ir para a Argentina. Sim. Porque eu falei, eu não sirvo para outra coisa que não seja a vontade de Deus nesse sentido. E aí eu eu lembro que eu ia fazer, eu acho que publicidade. Eu queria procurar alguma coisa que não tivesse matemática. Né? Viu quando você quer estudar só para estudar? Não matemática. Só para ter um título. E eu percebi que eu estava absorvido por esse desejo de eu quero a presença de Deus realmente. Incrível. E eu comecei a me capacitar e aí entrei no processo.